Livro As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Primeira parte, título: A pobreza do homem como resultado da riqueza da terra. Capítulo 1, título: Febre de ouro, febre de prata. Subtítulo: O signo da cruz nos cabos das espadas. E o texto começa aqui. Quando Cristóvão Colombo se lançou à travessia dos grandes espaços vazios a oeste da Ecúmene, havia aceitado o desafio das lendas. Tempestades terríveis balançariam suas naus como se fossem cascas de nozes e as arremessariam nas bocas dos monstros. A grande serpente dos mares tenebrosos, faminta de carne humana, estaria à espreita. Só faltavam 1000 anos para que os fogos purificadores do juízo final arrancassem o mundo, como acreditavam os homens do século XV. O mundo era um mar Mediterrâneo com suas costas ambíguas: Europa, África, Ásia. Os navegantes portugueses asseguravam que os ventos do oeste traziam cadáveres estranhos e às vezes arrastavam troncos curiosamente talhados, mas ninguém suspeitava que o mundo seria, logo, assombrosamente acrescido por uma vasta terra nova. A América não só carecia de nome. Os noruegueses não sabiam que a haviam descoberto há muito tempo, e o próprio Colombo morreu depois de suas viagens, ainda convencido de que tinha chegado à Ásia pela rota do oeste. Em 1492, quando a bota espanhola pisou pela primeira vez as areias das Bahamas, o almirante acreditou que estas ilhas eram uma ponta da fabulosa ilha de Cipango, Japão. Colombo levava consigo um exemplar do livro de Marco Polo, coberto de anotações às margens das páginas. Os habitantes de Cipango, dizia Marco Polo, abre aspas, possuem ouro em enorme abundância e as minas onde o encontram não se esgotam jamais. Também há nessa ilha pérolas do mais puro Oriente em grande quantidade. São rosadas, redondas e de grande tamanho e superam em valor as pérolas brancas. Fecha aspas. A riqueza de Cipango tinha chegado aos ouvidos do Gran Khan Kublai. Tinha despertado em seu peito o desejo de conquistá-la. Ele tinha fracassado. Das fulgurantes páginas de Marco Polo esvoaçavam todos os bens da criação. Havia quase 13.000 ilhas no Mar da Índia, com montanhas de ouro e pérolas, e 12 tipos de especiarias em quantidades imensas, além da abundância das pimentas branca e preta. A pimenta, o gengibre, o cravo, a noz moscada e a canela eram tão cobiçados como o sal para conservar a carne no inverno, sem que se apodrecesse ou perdesse o sabor. Os reis católicos da Espanha decidiram financiar a aventura do acesso direto às fontes para se libertarem da onerosa cadeia de intermediários e revendedores que assambarcavam o comércio das especiarias e plantas tropicais, as musselinas e as armas brancas, provenientes de misteriosas regiões do Oriente. O desejo de metais preciosos, meio de pagamento para o tráfico comercial, impulsionou também a travessia dos mares malditos. A Europa inteira necessitava de prata. Os filões da Boêmia, Saxônia e Tirol já estavam quase exaustos. A Espanha vivia o tempo da Reconquista. 1492 não foi só o ano do descobrimento da América, o novo mundo nascido do equívoco de consequências grandiosas.
Foi também o ano da recuperação de Granada. Fernando de Aragão e Isabel de Castela, superando com o casamento a perda de seus domínios, tomaram em começos de 1492 o último reduto dos árabes em solo espanhol. Custara quase 8 séculos recobrar o que se havia perdido em 7 anos. E a guerra de reconquista esgotara o tesouro real. Mas esta era uma guerra santa, a guerra cristã contra o Islã. E não é por acaso, além disso, que neste mesmo ano de 1492, 150 mil judeus declarados foram expulsos do país. A Espanha adquiria a realidade como nação, levantando espadas cujas empunhaduras desenhavam o sinal da cruz. A rainha Isabel fez-se madrinha da Santa Inquisição. A façanha do descobrimento da América não podia se explicar sem a tradição militar da Guerra de Cruzadas que imperava na Castela medieval, e a Igreja não se fez de rogada para dar caráter sagrado à conquista de terras incógnitas do outro lado do mar. O papel de Alexandre VI, que era espanhol, converteu a rainha Isabel em dona e senhora do Novo Mundo. A expansão do reino de Castela ampliava o reino de Deus sobre a terra. 3 anos depois do descobrimento, Cristóvão Colombo dirigiu pessoalmente a campanha militar contra os indígenas da ilha dominicana. Um punhado de cavaleiros, 200 infantes e alguns cães especialmente adestrados para o ataque dizimaram os índios. Mais de 500 enviados à Espanha foram vendidos como escravos em Sevilha e morreram miseravelmente. Entretanto, alguns teólogos protestaram e a escravização dos índios foi formalmente proibida ao nascer do século XVI. Na realidade, não foi proibida, mas abençoada. Antes de cada entrada militar, os capitães de conquista deviam ler para os índios, sem intérprete, mas diante de um escrivão público, um extenso e retórico requerimento que os exortava a se converterem à Santa Fé Católica. Abre aspas. Se não o fizerdes, ou nisto puserdes maliciosamente dilação, certifico-vos de que, com a ajuda de Deus, estarei poderosamente contra vós e vos farei guerra por todas as partes e maneira que puder, vos sujeitarei ao jugo e obediência da Igreja e de sua majestade, tomarei vossas mulheres e filhos e vos farei escravos, e como tais venderei e disporei de vós como sua majestade mandar, e tomarei vossos bens e farei todos os males e danos que puder. Fecha aspas. A América era o vasto império do diabo, de redenção impossível ou duvidosa, mas a fanática missão contra a heresia dos nativos confundia-se com a febre que provocava, nas hostes da conquista, o brilho dos tesouros do Novo Mundo. Bernal Dias del Castillo, fiel companheiro de Fernão Cortés na conquista do México, escreve que chegaram à América, abre aspas, para servir a Deus e a sua majestade e também por haver riquezas, fecha aspas. Colombo ficou deslumbrado quando atingiu a ilhota de San Salvador pela colorida transparência do Caribe, a paisagem verde, a doçura e a limpeza do ar, os pássaros esplêndidos e os mancebos, abre aspas, de boa estatura, gente muito formosa, bastante mansa, fecha aspas, que ali habitava. Presenteou aos indígenas, aspas, uns botões vermelhos e umas contas de vidro que se punham no pescoço e outras muitas coisas de pouco valor,
com que fizeram muito prazer e ficaram tão nossos que eram uma maravilha. Fecha aspas. Mostrou-lhes as espadas. Eles não as conheciam, seguravam-nas pelo fio, cortavam-se. Enquanto isso, conta o almirante em seu diário de navegação, aspas, eu estava atento e trabalhava para saber se havia ouro. E tendo visto que alguns deles traziam um pedacinho pendente do buraco que tinham no nariz, por sinais podia entender que, indo ao sul ou contornando a ilha pelo sul, que estava ali um rei que tinha grandes vasos disto e tinha muitíssimo, fecha aspas, porque, abre aspas, do ouro se faz tesouro, e com ele, quem o tem, faz o que quiser no mundo e chega a levar as almas ao paraíso, fecha aspas. Em sua terceira viagem, Colombo continuava acreditando que estava no mar da China, quando entrou nas costas da Venezuela. Isto não o impediu de saber que dali se estendia uma terra infinita, que era o próprio paraíso terrestre. Também Américo Vespúcio, explorador do litoral do Brasil, enquanto nascia o século XVI, relataria a Lorenzo de Médici, aspas, as árvores são de tanta beleza e tanta suavidade que sentíamos estar no paraíso terrestre, fecha aspas. Com pesar, escrevia Colombo aos reis da Jamaica em 1503, aspas, quando descobri as Índias, disse que eram o maior senhorio rico que há no mundo. Eu disse do ouro, pérolas, pedras preciosas, especiarias, fecha aspas. Uma única bolsa de pimenta valia, na Idade Média, mais do que a vida de um homem, mas o ouro e a prata eram as chaves que o Renascimento empregava para abrir as portas do paraíso no céu e as portas do mercantilismo capitalista na terra. A epopeia dos espanhóis e portugueses na América combinou a propagação da fé cristã com a usurpação e o saqueio das riquezas nativas. O poder europeu estendia-se para abarcar o mundo. As terras virgens, densas de selvas e perigos, inflamavam a cobiça dos capitães, cavaleiros fidalgos e soldados em trapos, lançados à conquista dos especuladores despojos de guerra. Acreditavam na glória, o sol dos mortos, e na chave para alcançá-la, que Cortês assim definia, aspas, aos ousados ajuda a fortuna, fecha aspas. O próprio Cortês havia hipotecado todos os seus bens pessoais para equipar a expedição ao México. Salvo raras exceções, Colombo, Dávila, Magalhães, as expedições de conquista não eram custeadas pelo Estado, mas pelos próprios conquistadores ou por empresários que financiavam a aventura. Nasceu o mito do Eldorado, o monarca do ouro. De ouro eram as ruas e as casas das cidades de seus reinos. Um século depois de Colombo, Sr. Walter Raleigh subiria o Orinoco em busca do Eldorado e seria derrotado pelas cataratas. A ilusão da, abre aspas, serra que emanava prata, fecha aspas, tornou-se realidade em 1545, com o descobrimento de Potosí, mas antes morreram, vencidos pela fome e pela doença ou varados a flechas pelos indígenas, muitos dos expedicionários que tentaram infrutíferamente alcançar o manancial da prata, subindo o rio Paraná. Havia sim ouro e prata em grandes quantidades, acumulados no Planalto do México e no Altiplano Andino. Fernão Cortês revelou para a Espanha,
em 1519, a fabulosa magnitude do tesouro asteca de Montezuma, e 15 anos depois chegou a Sevilha o gigantesco resgate, um aposento cheio de ouro e prata, que Francisco Pizarro mandou pagar ao Inca Atahualpa antes de estrangulá-lo. Anos antes, com o ouro arrancado das Antilhas, a coroa pagara o serviço dos marinheiros que acompanharam Colombo em sua primeira viagem. Finalmente, a população das ilhas do Caribe deixou de pagar tributos porque desapareceu. Os indígenas foram completamente exterminados nas lavagens de ouro, na terrível tarefa de revolver as areias auríferas com a metade do corpo mergulhado na água ou lavrando os campos até a extenuação, com as costas dobradas sobre os pesados instrumentos de aragem trazidos da Espanha. Muitos indígenas da ilha dominicana se antecipavam ao destino imposto por seus novos opressores brancos. Matavam seus filhos e se suicidavam em massa. O historiador Fernandes de Oviedo interpretava assim, em meados do século XVI, o Holocausto dos Antilhanos. Aspas. Muitos deles, por passatempo, mataram-se com veneno para não trabalhar, e outros se enforcaram com as próprias mãos. Subtítulo: Os deuses retornam com as armas secretas. De passagem por Tenerife, durante sua primeira viagem, Colombo havia presenciado uma formidável erupção vulcânica. Foi como um presságio de tudo o que aconteceria depois nas imensas terras novas, interrompendo assombrosamente a rota ocidental rumo à Ásia. A América estava ali, se mostrava por suas costas infinitas. A conquista estendeu-se como uma maré furiosa, em ondas sucessivas. Os governadores sucediam, os almirantes e as tripulações se convertiam em hostes invasoras. As bulas do Papa tinham feito apostólica concessão da África à coroa de Portugal e à coroa de Castela, outorgaram as terras, aspas, desconhecidas como as até aqui descobertas por vossos enviados e as que se hão de descobrir no futuro, fecha aspas. A América fora dada à rainha Isabel. Em 1508, uma nova bula concedeu à coroa espanhola perpetuamente todos os dízimos arrecadados na América. O cobiçado patronato universal sobre a Igreja do Novo Mundo incluía o direito de premiação real de todos os benefícios eclesiásticos. O Tratado de Tordesilhas, de 1494, permitiu a Portugal ocupar territórios americanos, além da linha divisória traçada pelo Papa, e, em 1530, Martim Afonso de Souza fundou as primeiras povoações portuguesas no Brasil, expulsando os franceses intrusos. Já então, os espanhóis, atravessando selvas infernais e desertos infinitos, tinham avançado muito no processo de exploração e conquista. Em 1513, o Pacífico Sul resplandecia ante os olhos de Vasco Nunes de Balboa. No outono de 1522, retornavam à Espanha os 18 sobreviventes da expedição de Fernão de Magalhães, que unira pela primeira vez ambos os oceanos e verificara que o mundo era redondo ao dar-lhe uma volta completa. 3 anos antes, haviam partido da ilha de Cuba em direção ao México as 10 naves de Fernão Cortés e, em 1523, Pedro de Alvarado lançou-se à conquista da América Central. Francisco Pizarro, criador de porcos e analfabeto, entrou triunfalmente em Cusco
em 1533, apoderando-se do coração do Império dos Incas. Em 1540, Pedro de Valdívia atravessava o deserto de Atacama e fundava Santiago do Chile. Os conquistadores penetravam o Chaco e descobriam o Novo Mundo do Peru, a nascente do rio mais caudaloso do planeta. Havia de tudo entre os indígenas da América: astrônomos e canibais, engenheiros e selvagens da Idade da Pedra, mas nenhuma das culturas nativas conhecia o ferro, nem o arado, nem o vidro e a pólvora, nem empregava a roda, a não ser em pequenos carrinhos. A civilização que se abateu sobre estas terras, vinda do além-mar, vivia a explosão criadora do Renascimento. A América aparecia como uma invenção a mais, incorporada junto com a pólvora, imprensa, papel e bússola, ao efervescente nascimento da Idade Moderna. O desnível do desenvolvimento de ambos os mundos explica a relativa facilidade com que sucumbiram as civilizações nativas. Fernão Cortés desembarcou em Veracruz, acompanhado por não mais de 100 marinheiros e 508 soldados. Trazia 16 cavalos, 32 bestas, 10 canhões de bronze e alguns arcabuzes, mosquetões e pistolas. Bastou-lhe isto. Entretanto, a capital dos astecas, Tenochtitlan, era 5 vezes maior do que Madrid e tinha o dobro da população de Sevilha, a maior das cidades espanholas. Francisco Pizarro, por seu lado, entrou em Cajamarca com 180 soldados, 37 cavalos e encontrou um exército de 100 mil índios. Os indígenas foram derrotados também pelo assombro. O imperador Montezuma recebeu em seu palácio as primeiras notícias. Um grande monte andava mexendo-se pelo mar. Outros mensageiros chegaram depois. Aspas. Muito espanto lhe causou ao ouvir como dispara um canhão, como ressoa seu estrépito, como derruba as pessoas e atordoam-se os ouvidos. E, quando cai o tiro, uma bola de pedra sai de suas entranhas. Vai chovendo fogo, fecha aspas. Os estrangeiros traziam veados nos quais montavam e, aspas, ficavam da altura dos tetos, fecha aspas. Por todas as partes tinham o corpo envolto, aspas, somente as caras aparecem. São brancas como se fossem de cal, têm cabelos amarelos, embora alguns os tenham pretos. Sua barba é grande, fecha aspas. Montezuma acreditou que era o deus Quetzalcoatl que voltava. 8 presságios haviam anunciado pouco antes o retorno. Os caçadores haviam-lhe trazido uma ave que tinha na cabeça um diadema redondo com a forma de um espelho, que refletia o céu e o sol em direção do poente. Neste espelho, Montezuma viu marchar sobre o México os esquadrões dos guerreiros. O deus Quetzalcoatl viera pelo leste e pelo leste tinha-se ido. Era branco e barbudo. Também branco e barbudo era Viracocha, o deus bissexual dos Incas. E o leste era o berço dos antepassados heróicos dos maias. Os deuses vingativos que agora regressavam para saldar contas com seus povos traziam armaduras e camisas de malhas, escudos brilhantes que devolviam os dardos e as pedras. Suas armas disparavam raios mortíferos e escureciam a atmosfera com fumaças irrespiráveis. Os conquistadores praticavam também, com refinamento e sabedoria, a técnica da traição e da intriga. Souberam aliar-se com os tlaxcaltecas,
contra Montezuma e explorar com proveito a divisão do Império Incaico entre Huáscar e Atahualpa, os irmãos inimigos. Uma vez abatidas pelo crime, as chefias indígenas souberam ganhar cúmplices entre as caixas dominantes, intermediárias, sacerdotes, funcionários militares. Além disso, também usaram armas ou, se prefere, outros fatores trabalharam objetivamente para a vitória. Os cavalos e as bactérias, por exemplo. Os cavalos eram, assim como os camelos, originários da América, mas haviam se extinguido nestas terras. Introduzidos na Europa por cavaleiros árabes, tinham naquelas comarcas uma imensa utilidade militar e econômica. Quando reapareceram na América, pela conquista, contribuíram para dar forças mágicas aos invasores ante os olhos atônitos dos indígenas. Atahualpa viu chegar os primeiros soldados espanhóis, montados em briosos cavalos ornamentados com casquetes e penachos, que corriam provocando ruídos e poeiras com seus cascos velozes. Tomado pelo pânico, o Inca caiu de costas. O cacique Tecum, à frente dos herdeiros dos maias, decapitou o cavalo de Pedro Alvarado, convencido de que formava parte do conquistador. Alvarado levantou-se e o matou. Poucos cavalos, cobertos com arreios de guerra, dispersavam as massas indígenas e semeavam o terror e a morte. Aspas. Os padres e os missionários divulgaram, ante a fantasia vernácula, fecha aspas, durante o processo colonizador, abre aspas, que os cavalos eram de origem sagrada, visto que Santiago, o padroeiro da Espanha, montava um potro branco que tinha ganho valiosas batalhas contra os mouros e os judeus, com a ajuda da divina providência. Fecha aspas. As bactérias e os vírus foram os aliados mais eficazes. Os europeus traziam consigo, como pragas bíblicas, a varíola e o tétano, e várias doenças pulmonares, intestinais e venéreas, o tracoma, o tifo, a lepra, a febre amarela e as cáries que apodreciam as bocas. A varíola foi a primeira a aparecer. Não seria um castigo sobrenatural aquela epidemia desconhecida e repugnante que aumentava a febre e descompunha as carnes? Aspas. Já se foram mexer em Tlaxcala. Então se difundiu a epidemia. Tosse, grãos ardentes que queimam. Fecha aspas, diz uma testemunha indígena. E outro, aspas. Muitos morreram com a pegajosa, compacta, dura doença de grãos. Fecha aspas. Os índios morriam como moscas. Seus organismos não opunham defesas contra doenças novas, e os que sobreviviam ficavam debilitados e inúteis. O antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro calcula que mais da metade da população aborígene da América, Austrália e ilhas oceânicas morreu logo no primeiro contato com os homens brancos. Leitura da página 27 a 35.